eu cantarei, nela vou me gloriar. Na eternidade Deus em Jesus me escolheu. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta noite. Amém? Nós estamos mais uma vez felizes, de termos a oportunidade de poder compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus. Hoje pela manhã nós já tivemos aqui a mensagem que o Eric trouxe e nós depois podemos estudar um pouco a respeito da depravação total do coração do ser humano. E eu falei com vocês que nessa noite nós queremos meditar sobre a graça de Deus. O poder que essa graça tem e como você não pode achar nenhuma desculpa esfarrapada para não ser uma pessoa feliz, se você é um cristão, obviamente, regenerado. Se você não é, você tem todas as razões para não ser feliz. Mas se você é essa pessoa, que você acredita pela fé que o Espírito Santo tomou conta do seu coração, você, hoje eu vou te dar, eu disse de manhã 76, mas eu fui corrigir o sermão, acabou que um tópico ficou num negócio lá que era o título, então são 75. Eu dei para vocês aqui, há 2 mensagens atrás, à noite, 50 nomes dos quais Cristo é falado na Bíblia. Só esses 50 nomes dariam sermões para a eternidade, eu disse isso. Mas essas 70 coisas que você vai ver a respeito da graça nessa noite, 75, elas vieram de um blog do pastor José Bessa. Ele, para mim, é a pessoa que mais me ensina acerca de como amar a Cristo de forma intensa. As pessoas às vezes perguntam assim: Alexandre, por que você fala desse jeito? Quando você prega, você é desse jeito? Porque essa pode ser a última vez. É isso. Viva cada segundo e minuto da sua vida como se ele fosse o último. E você sempre vai viver assim de forma intensa. Por quê? Porque uma hora você vai acertar. Você vai acertar. Porque você vai bater as botas. Ninguém fica aqui para semente. A gente vai embora. Então, deixe que as pessoas pensem. Uma vez como um jovem, ele era ateu. E ele viu Spurgeon pregando e um amigo dele chegou. E o cara sabia que ele era revolucionário. Você é ateu, por que você está ouvindo o Spurgeon pregar? Você não acredita. Ele falou assim, mas ele acredita. É isso. Deixe que as pessoas saibam que você crê no que você crê. Seja firme, sólido. Para que elas sintam em você algo diferente. Porque os cristãos mornos, Cristo vai vomitá-los. Então seja quente, nunca frio. Ferva. Você é como um vulcão em erupção, mas você não está inativo. Você jorra graça o tempo inteiro. E para que dê tempo de eu falar das 75, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4. O texto que nós vamos usar como base é pequeno. Mas a profundidade que há nele é enorme. Porque ele está falando exatamente do efeito da graça. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:4. Você vê, o texto não é grande. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E se você estivesse no lugar de Paulo para dizer isso, você ia entender o que ele está falando. Então eu vou te dar 75 razões para que cada dia você levante de manhã, abra o texto que fala sobre isso e você desfrute da graça maravilhosa de Deus. E eu quero ler a introdução desse sermão pelo seguinte: muitas pessoas têm dito que não podem estar alegres o tempo todo. Quando elas ouvem esse texto, elas falam assim, não, isso aí não é possível. É uma hipérbole que Paulo está usando, ele está usando um exagero. Entendeu? Então por quê? Porque as pessoas falam isso? Por causa do trabalho delas. Meu trabalho é uma desgraça. A família, é porque você não conhece minha família. Se você vivesse na minha família, você ia ver que não dá para viver feliz. As redes sociais muitas vezes frustram as pessoas. O trânsito, as dívidas, as lutas diárias, os problemas dos seus filhos. Os seus filhos são os problemas para eles. Enfim, cada um vai ter uma desculpa esfarrapada para dizer o seguinte: olha, eu sou um cristão, mas eu não consigo ser feliz o tempo todo. Então, enfim, há sempre uma desculpa para não estar contente. Então, quando nós citamos esse texto, elas dizem o seguinte: isso aí que Paulo está falando é impossível. Essa é a forma como as pessoas às vezes encaram isso. Então eu quero mostrar que o que está faltando para essas pessoas. O que precisa para elas mudarem? 75 razões para você mudar o seu pensamento no poder do Espírito Santo. Então, a primeira delas é que, veja as obras divinas que são frutos da graça na vida de um regenerado. Primeiro, nós nascemos de novo.
Nós estávamos mortos, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo operando em nós através da palavra. Onde que nós vemos isso? João 3, de 1 a 8, 1 Pedro 1, 23. Depois, nós recebemos a capacidade de nos arrependermos. Você vê, você não se arrepende porque você é melhor do que o outro. É porque Deus te dá, através da graça dele, a capacidade para você se arrepender e crer em Cristo, confessando como seu Senhor. Onde nós encontramos isso? Em 2 Timóteo 2, 25 e Romanos 10, de 9 a 10. Terceiro, somos salvos pela graça que nos foi dada. Está vendo? Você não conquistou, você não comprou, você não fez nada. Ele que deu essa graça para você antes dos tempos eternos. Onde que está isso? 2 Timóteo 1, 9, 2 Tessalonicenses 2, 13. Recebemos o dom da vida eterna, João 3, 16, Romanos 6, 23, 1 João 5, 11 a 13. Você está vendo? Depois eu vou disponibilizar para vocês lá, porque é muita referência, nós não vamos ler tudo. 5, entramos na vida abundante, encontrada somente em Jesus. Você estava morto, agora você tem vida, mas não é só uma vida, é uma vida em abundância. Onde que está isso? João 10, 10. Recebemos o dom da justiça de Cristo, Romanos 3, 21, 22, 5, 17, 10, 10, 2 Coríntios 5, 21. Você está vendo? É enorme a quantidade de razões para que você possa superabundar nessa graça. Nós recebemos a abundância da graça em Romanos 5, 17. Fomos chamados de forma eficaz pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. 1 Coríntios 1, de 9 e o verso 24. Somos perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Onde que nós encontramos isso? Efésios 1, 7, Colossenses 1, 14, 2, 13. Você está vendo? São razões e razões para você se regozijar na graça de Deus. 10, nós recebemos o Espírito Santo. A maioria das pessoas nesse mundo vão morrer sem ele. 1 Coríntios 2, 12, e o verso 12 e 13. Capítulo 12, verso 13. Então, nós temos inúmeras razões do que Deus está fazendo através da sua graça. Nós recebemos a capacidade de compreender a mente de Cristo. Você já pensou nisso? Mas é o que a Bíblia diz, por meio do Espírito Santo das Escrituras. 1 Coríntios 2, 13, 16. Você agora tem a mente de Cristo, você consegue compreender como o Salvador viveu. Por quê? Porque ele viveu para a glória de Deus. Então, nós também, todos nós fomos batizados no Espírito e colocados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Recebemos dons espirituais para servir e edificar a igreja. 1 Pedro 4, 10. Obtemos acesso direto ao trono da graça de Deus. Você pensa nisso? Ninguém nunca teve acesso direito à graça de Deus, mas em Cristo nós temos. Não é incrível isso? Hebreus 4, de 15 a 16. Nós somos justificados por Deus mediante a fé em Cristo. Romanos 5, 1. Nós temos paz com Deus por causa disso. Recebemos a promessa de nunca sermos abandonados. Hebreus 13, 5. Nunca seremos abandonados. Pense nisso. Você, se é um filho de Deus, nunca estará desamparado por causa das promessas da palavra de Deus. Mas não é só isso. A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus faz transformações, mudança. Nós estávamos num estado e trocamos para outro. Veja, a nossa vida passada em Adão já ficou para trás. 2 Coríntios 5, 17, você conhece o texto, que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, está vendo? A vida de Adão, agora você não tem mais. É uma nova vida. E, consequentemente, essa nova vida em Cristo é o 18. 2 Coríntios 5, 17 fala isso. Você tem uma nova vida. 19, nós passamos da morte para a vida. Em João 5, 24. Nós estamos agora em paz com Deus. Romanos 5, 1. Lembra que nós éramos inimigos de Deus, como nós vimos nessa manhã. 21, a ira de Deus é removida infinitamente para longe de nós por causa de Cristo, que é a nossa propiciação. João 3, 36, Romanos 3, 25, 5, 9, Hebreus 2, 17, 1 João 2, 2. Pense nisso. Olha quantos textos para que você não fique chateado, nem aborrecido, nem triste. Mas não é só isso, nós estamos no 21, são 75. Recebemos vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 1. Estamos unidos a Cristo. Romanos 6, 5. Fomos retirados da escuridão. Você pensa nisso? Você viu quando dá um blackout? Como que fica escuro? Então, você agora não anda mais numa escuridão. Nós fomos tirados lá e levados para a luz do Evangelho da glória de Cristo. Atos 26, 18, 2 Coríntios 4, 6. Fomos levados para perto de Deus pelo sangue de Cristo, que se torna a nossa paz, abolindo a inimizade. Efésios 2, 14 e 15. Você está vendo? Por que a pessoa então é triste? Porque ela não conhece esses textos. Ou ela não entende do que é a graça de Deus, o poder que ela tem sobre a vida de um regenerado. Estamos reconciliados com Deus. Esse é o 26. Romanos 5, 10, 2 Coríntios 5, 18 e 20. Colossenses 1, 21. Você vê que enxurrada. São mais de 190 textos que nós temos aqui. Para que você saiba a grandeza da graça de Deus na vida de alguém que foi regenerado.
Alexandre, eu não consigo viver alegre assim, igual o teu. Então, pode ser que você não seja regenerado. 29, estamos unidos ao povo de Deus, tá vendo? Nós não éramos do povo de Deus, agora nós somos, em 1 Pedro 2, 9. Estamos livres da condenação que vem através da lei do pecado e da morte. Romanos 8, de 1 a 4. Somos salvos pela vida de Cristo, Romanos 5, 10. Fomos transferidos do poder das trevas e colocados no reino do Filho de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4, Efésios 5, 8, Colossenses 1, 13 e 14. Fomos transferidos da família do diabo para a família de Deus, 1 João 3,10. Você pensa nisso? Como é que um regenerado não vai se gloriar na graça de Deus, uma vez que você foi tirado dos poderes de Satanás e agora você está na graça de Deus? Você está vendo? Não, é falta do conhecimento que te faz isso. Só assim é que você vive triste. Porque se você sabe que você foi tirado da família do diabo e colocado na família de Deus, você não tem razões para andar de cabisbaixo. Nós somos redimidos, comprados de volta do mercado de escravos do pecado pelo sangue precioso de Cristo. Romanos 6, 7, Efésios 1, 6, Colossenses 1, 14, 1 Pedro 1, 19. Você está vendo? Não é falta de texto. Então é falta do quê? É falta do própria pessoa buscar o conhecimento. Começamos com o processo de sermos renovados à imagem de Cristo. Ninguém sem a graça de Deus está passando por isso. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você é um pequeno Cristo andando nesse planeta. Onde que está isso? Colossenses 3,10. Entramos na fraternidade dos santos. Agora nós estamos em amor, unidos. 1 Pedro 2,9, 1 Tessalonicenses 1,4. Estamos glorificados em posição de aguardarmos a glorificação completa do nosso corpo. Romanos 8,30, 1 João 3, de 1 a 2. Estamos ligados a Cristo, que é a nossa videira. João 15,5. Você não estava lá. Você estava perdido, morto. Agora você está lá, unido a Ele. Pense nisso. Você anda com Ele 24 horas por dia. Se você é regenerado, como você pode andar de cabisbaixo? Como você não pode ser feliz o tempo inteiro? 38. Somos santificados mediante a oferta de Jesus. Hebreus 10:10. Começamos o processo de ser santificados pelo Espírito Santo em nossas vidas diárias. 2 Coríntios 3:18, Colossenses 1:22, Hebreus 2:11. Os nossos corpos tornaram-se o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19, 20. Deixa eu te falar um negócio. Você já reparou para olhar para a humildade desse Espírito? Ele habita dentro de uma desgraça chamada ser humano, pecaminoso, porque você pecou hoje, e se você é regenerado, ele habita em você. Agora, na nova criatura, ele está lá moldando esse novo ser, a imagem do Filho de Deus. Pense nisso. Você não acha que o Espírito Santo, quando a Trindade teve esse plano maravilhoso, ele não foi humilde e falar assim: eu vou habitar no Alexandre que não vale nada? Já parou para pensar nisso? Isso é incrível. O Pai, você não tem como ver a humildade do Pai se não for no Filho, mas há uma humildade do Espírito, você consegue ver. Ele abriu mão de não ser chamado por causa de um pecador que agora ele habita. E você vê, ele não se contamina, ele nos purifica, mas ele não se contamina. E ele não se sentiu ofendido em estar dentro de nós, que não merecemos, porque nós pecamos. E ele está lá vendo isso, e ele está sendo cuspido, mas ele não se importou em habitar em nós. Você consegue imaginar e conceber coisas nessa instância? É o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A nossa consciência purificada da imundícia dos nossos pecados. Isso está lá em 1 João 1, 7 a 9, e Hebreus 9, 14 e 10, 22. Nós somos aceitos por Deus, nós não éramos, agora nós somos. Efésios 1, 6. Nós estamos livres da maldição da lei. Há uma maldição que vai condenar pessoas. Se você é regenerado, você está livre dessa condenação. Romanos 3, de 10 a 13. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6, 6. Tornamo-nos vivos para Deus. Romanos 6, 11. Cristo, que nos segura de forma onipotente, nos coloca na firme mão do seu Pai. João 10, 28, 29. Nós estamos ressuscitados com Cristo e já não estamos mais mortos no nosso pecado. 1 Coríntios 15, 17. Tornamo-nos o bom perfume de Cristo para Deus, perfume de vida para os que são salvos, de morte para os perdidos. 2 Coríntios 2, 15. Nós vimos isso domingo passado à noite. E nós nos regozijamos na exposição do pastor Daniel domingo passado, da grandeza desse perfume, da glória de Deus, manifestando isso em gente que não vale nada como nós. Pense sobre essas coisas. É isso que faz você se alegrar todos os dias. Começamos a nova vida agora com fé em Cristo. Gálatas 2:20.
Nós somos habitados pelo Espírito, Romanos 8:9, 2 Timóteo 1:14. Estamos selados plenamente pelo Espírito. Ou seja, ele está em nós por completo. Não é uma parte dele que está em cada um de nós. É ele por completo dentro de cada um de nós, se somos eleitos e salvos pela graça de Deus. Então ele está de forma permanente. Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22. Nós somos adotados por Deus. Você pode imaginar a doutrina da adoção, de como ela funciona. E de como Cristo é honrado ao Pai nos adotar através dele. Isso está em Romanos 8, 14, 17, Gálatas 4, 4 e 6, Efésios capítulo 1 e o verso de número 5. E nós estamos agora, queridos, no 53 dos 75. Todos esses que eu falei até aqui mostram que nós éramos e o que nós passamos a ser. E a ação do Espírito dentro de nós. Dá para ser triste desse jeito, queridos? E nós só estamos no 53. Tem mais. O nosso status mudou. Há uma mudança radical em todos os regenerados. Nós mudamos de escravo do pecado para filho de Deus. Isso não é incrível? Gaste tempo meditando sobre isso. Gálatas 4:7. A nossa identidade muda de pecador para santo. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2. Pense nisso. Você agora não é mais o pecador, você é santo, santo. Paulo, quando escreve, não escreve assim, aos pecadores que estão na igreja, é aos santos, aos separados por Deus. Não são os impecáveis. Nós, infelizmente, ainda pecamos, mas são os que Deus separou para que a sua glória fosse manifesta na doutrina da salvação. Em Cristo, nós somos agora co-herdeiros com Cristo. Pense no que Cristo é herdeiro. Ele é herdeiro de tudo, tudo. Uma certa puritana estava à beira da morte. E uma jovem fez um comentário achando que ela não estava ouvindo. E falou assim, nossa, como essa mulher está morrendo pobre. E ela, na sua agonia de morte, Deus lhe deu força para dizer assim, ei, quem disse para você que eu sou pobre? Eu tenho o maior tesouro que um ser humano pode ter nesse planeta. Cristo. É isso. Ela morreu feliz. Por quê? Porque ela tinha tudo o que ela precisava, porque ela sabe que ela é co-herdeira com Cristo e ela herdará o reino que o seu pai preparou. É maravilhoso esse troço da graça por causa disso, porque você vibra com gente assim. O amor de Deus e a graça de Cristo tomam por conta essa pessoa e ela não consegue enxergar nada que não seja algo bom vindo de Deus para a sua vida. Ela é co-herdeira com Cristo. Tornamos-nos um amigo de Jesus. João 15:15. Nós nos tornamos irmão de Jesus. Hebreus 2:11. Tornamos-nos um sacerdócio real para Deus. 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6. Estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Isso é incrível, queridos. O Pai nos coloca lá. Ainda que nós estejamos aqui, mas o nosso espírito já está lá. Nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Só quem tem a doutrina da graça regozija nisso. Mas você tem que enxergar isso. Como eu disse, a cada segundo isso tem que pulsar no seu coração. Não algo que é um xarope. Não é um xarope. É a explosão de uma supernova. E você está vendo a contemplação desse brilho. É isso. Estamos sempre sentados nesses lugares, desfrutando isso. Nós nos tornamos cidadão do céu. Pense que nós somos 8 bilhões de pessoas aproximadamente no planeta. Quantos habitarão o céu? É uma parte pequena. Se você crê pela fé que você está lá, por que você não está feliz? O que mais você precisa para ser feliz? Sendo que eu já te dei 59 razões. Mas tem mais, nós nos tornamos beneficiários de uma nova e melhor aliança. Hebreus 7:22, 8:26, 1 Coríntios 11:25. E estamos livres para sempre do terrível medo da morte. Hebreus 2:15. Todas as pessoas que temem a morte podem questionar sua salvação. Vocês têm algum problema? O ímpio ter medo da morte não é problema. Ele tem que temer mesmo, porque o fim dele é o inferno. Mas nós veremos a glória de Deus como ela é. Em Cristo, lá no céu, no momento em que você fecha o olho aqui. Porque é o que Paulo diz. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É tudo que eu quero ver. Eu não sei qual é o maior desejo do seu coração, mas o meu desejo, querido, é ver Cristo glorificado, como Ele está agora, sentado à direita do Pai. É isso que eu quero. Por quê? Porque não tem mais nada que importa nesse planeta.
Agora, isso não pode fazer de nós pessoas negligentes, de não trabalhar, de não ter nossas responsabilidades. Nós temos nossas responsabilidades, nós sempre estamos presentes em tudo que temos que estar, como pessoas adultas, como o Eric falou, sólido, maduro. E não como crianças inconstantes, levadas por todo o vento de doutrina. Então, quando você tem essas doutrinas arraigadas no seu coração, você vibra por causa disso. Então, nós estamos livres para sempre do terror e desse medo terrível que a morte traz para as pessoas. Nós nos tornamos pedras vivas da casa espiritual de Deus. 1 Coríntios 3:9, 1 Pedro 2, de 5 a 1. Nós nos tornamos colegas, cooperadores, né? Essa é a palavra, do trabalho no campo de Deus. Você quer maior honra do que trabalhar para Deus? Alguém pode ter um patrão melhor do que o próprio Deus? É Ele que nos chama para a sua seara. E Ele disse, ó, tem pouca gente? Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. É isso, nós temos que orar a Deus, não para que Ele apenas nos envie, mas que Ele mande mais, Senhor. Mande todos os seus eleitos, mande para cá, para que nós possamos espalhá-los pelos 4 cantos do vento, para levar a sua glória. E nós levaremos a mensagem do Evangelho para uns, mensagem de morte, mas para outros, mensagem de vida e paz. É isso, nós temos mais e mais razões, nós nos tornamos essas pedras vivas, então nós podemos agora fazer parte do edifício de Deus, nós nos tornamos colegas de Deus, então vamos cooperar no seu ministério, nós nos tornamos cidadãos da família de Deus. Queridos, que honra maior. Eu tenho certeza que se o Bill Gates entrasse aqui nessa noite e convidasse qualquer um de vocês e falasse assim, ó, é o seguinte, estou tentando adotar uns brasileiros aí, que estou sabendo que vocês estão numa situação difícil, então estou tentando ajudar. Eu quero que vocês façam parte da minha família. Vocês vão ser herdeiros com os meus filhos. Alguém aqui achar ruim? Tem alguém aqui que fala, não, Bill Gates, não vou querer encarar essa parada aí não, porque é muito dinheiro, não vou saber como administrar isso. Alguém achar ruim? Agora você pensa, o dono do mundo. É o dono do mundo. Se você é regenerado, quem é seu pai? É o dono do mundo. Ele te adotou. Você faz parte da família dele. Como você pode ficar de cabisbaixo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Levanta essa cabeça, mostre para as pessoas a alegria, a explosão que está no seu coração, porque você ama a Cristo. As pessoas, tem um povo aí que é ruim de Bíblia para desgramar, mas é bom de hino que eu nunca vi. Eu não sei como é que Deus faz essas coisas, mas Ele faz. É verdade. É uma música que diz assim, ó, quando me perguntam por que há alegria em mim, eles querem entender por que eu fico tão tranquilo. E eu respondo, é que Ele vive em mim. Ele toma a minha mão e Ele me ama. Você entende isso? Ainda, os caras são ruins de Bíblia, mas vai escrever música boa, assim lá longe. É o 7º dia lá, os caras são ruins de Bíblia, que Deus me livre, mas veja que música, que letra. Ela é perfeita, essa letra. Porque as pessoas, o mundo está acabando e você está tranquilo. Elas têm que perguntar, mas peraí, como você pode ficar tranquilo diante dessa situação? É que Ele vive em mim. Ele me toma pela minha mão e Ele me ama. As pessoas, às vezes, no meu trabalho, perguntam, poxa, por que todo dia você está desse jeito? Eu falei, mas como que eu posso ficar diferente? Porque é Cristo. Ele está aqui, Ele trabalha comigo o dia inteiro. Quando eu lavo o banheiro, Ele está lá comigo. Às vezes tem torpedos, entupindo o vaso. E eu lembro, Senhor, meu pecado. Está vendo? Se você estiver com Cristo, até um torpedo que está entupindo o vaso serve como apontar para o seu pecado, porque aquele é tão sujo quanto o seu pecado. E você vai querer se santificar. Você não se desconcentra. Agora, queridos, eu digo para vocês, um minuto que eu desconcentro, eu peco. É incrível, é incrível. É só desligar um minutinho dele e da glória dele e das doutrinas que fluem da graça de Deus e você vai pecar. É assim que é com todo mundo. Então, o 66 diz, nós nos tornamos filhos da luz. 67, nós nos tornamos filhos da promessa. O 66 é Efésios 5, de 8 a 9, e o 67 é Romanos 9, Gálatas 3, 7 e 4, 28. Nos tornamos membros da Assembleia Geral dos Primogênitos, que são inscritos nos céus. Hebreus 10, 23. Os nossos nomes, se somos salvos, estão arrolados lá, escritos nos céus. Nós nos tornamos soldados do exército de Cristo. Você já viu algum soldado que não encare a batalha de frente? Eu estava assistindo 2 filmes agora, na parte da tarde, e eu sempre assisto o filme para me ajudar nas ilustrações. E uma deles está lá no chamado Midway. Foi uma batalha que aconteceu no Pacífico,
enquanto os Estados Unidos tinham sido atacados pelo Japão em Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos fizeram um contra-ataque. E eles viram o seguinte: olha, se nós tomarmos Midway, nós temos grandes chances de avançar e o Japão recuar. E foi o que aconteceu. Eles vestem daqui, mas quando você vai ver, havia um corpo de pessoas envolvido, mas havia os heróis. Sabe? Aqueles caras que não temiam a nada. E eles encaravam a coisa de frente. Teve um cara que ele conseguiu afundar, ele foi o único, ele conseguiu afundar 2 porta-aviões japoneses em um mesmo dia. Aquilo lhe custou seus pulmões. Ele nunca mais voou. Mas ele fez o que era certo. E o Japão só foi recuando, por causa daquela batalha. Porque se eles perdem aquela batalha, era o Japão que invadiu os Estados Unidos. Então, eu estava assistindo um outro lá, em que foram os poloneses que ajudaram em toda a campanha para que a Luftwaffe, um negócio assim que é o nome lá, que é dos aviões lá do Hitler. Eles ajudaram a derrubar quase que 50% dos ataques daquele país. Eles foram vitoriosos em mais de 50%, então a população... Quando terminou, o que você esperaria que a população votasse assim? Bom, já que esses caras nos ajudaram a praticamente vencer os alemães na questão aérea, o que nós devemos fazer com ele? Queridos, 56% da população queria que os poloneses fossem embora. Por quê? Porque eles não gostavam do jeito com que os poloneses se comportavam. Eles achavam que os poloneses eram antiéticos, assim, no seu comportamento meio maluco que eles tinham lá. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É que Deus não agirá dessa forma. Os soldados de Deus, é Deus que os convoca. E nós agora fazemos parte da sua pátria. E Ele não expulsará os patriotas. Agora, será que você é um soldado de Cristo? Será que você realmente é esse soldado que encara a batalha de frente? Porque nós não somos apenas soldados, nós somos amados de Deus. Romanos 1,7, Colossenses 3,12. Nós somos a noiva de Cristo, que o Pai escolheu para Ele, Apocalipse 22,17. 72, nós nos tornamos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, 18 e 20. 73, nos tornamos testemunhas do Evangelho, Atos 1,8. E a palavra testemunha aqui é martúrio. Martúrio significa alguém que morre por uma causa. Você está disposto a morrer. E eu digo morrer aqui no Brasil, não é morrer literalmente. Pode acontecer, é raro. Pode acontecer. Mas quando eu digo morrer, é que você vai ter que matar tudo que você mais deseja. O que você mais deseja? É ganhar dinheiro. Então, você vai ter que matar esse desejo para andar segundo a conformidade da palavra de Deus. É saúde. Então, talvez você tenha que matar a sua saúde para que você tenha mais tempo com Deus. E você vai ter que fazer escolhas difíceis nesse sentido. Você vai ter que matar alguma coisa que está lá dentro do seu coração te cobiçando. Por quê? Porque Cristo é mais importante. A graça de Deus precisa fazer isso em você. Fazer com que você abra mão do seu lazer. Abra mão, às vezes, de algumas coisas que você gosta de fazer para gastar mais tempo com Cristo. Ainda que você possa fazer coisas como o lazer, por exemplo, estando em Cristo. Não tem problema nenhum. Mas você tem que saber administrar bem o seu tempo. Então, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes dele aonde quer que nós vamos. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Nós nos tornamos testemunha. Nós nos tornamos escravos de Cristo. Efésios 6, 6, 1 Pedro 2, 16. Você não é seu dono. Não pense que quando o Filho te libertou, verdadeiramente você foi livre. É para fazer o que você quiser. Mas é para fazer o que Ele quer. É o que Paulo diz aos Coríntios. Que Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que lhes amou e entregou sua própria vida. É isso. E por último, queridos, a gente caminhar para o fim, nos tornamos mais do que vencedores, como está em Romanos 8, 37. E a Bíblia nos diz assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Tudo que nós ouvimos nesta noite, é para isso que a Bíblia está apontando. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você viu as promessas de Deus? Romanos 8, 31 a 32. A graça é suficiente para fazer você feliz? Depois de você ouvir essas 75 razões bíblicas, para que você não fique aborrecido, para que você não fique chateado, para que você... tem um negócio que tem na internet, que é o Joseph Kliman.
Não quer ficar aboziado, chateado, sem vontade. Você não pode ficar assim. Você vê, Joseph Klimer não tem a graça. E ele não ficou triste nem aborrecido. Ele sempre achava uma razão para o mal que estava ali acontecendo. Faça isso. Procure na graça de Deus as razões pelo qual você está sofrendo. Pela dificuldade que você está passando. Para quê? Para que o mundo possa ver como que Cristo jorra de dentro de você para fora. É isso, queridos, é de impressionar as razões pelas quais a Bíblia nos dá para que nós possamos explodir em adoração 24 horas por dia. Então, se a graça é suficiente para você, não fique triste. Não se sinta abatido. Isso que nós ouvimos nessa noite tem que te dar energia para que você possa viver alegre para a glória de Deus. Então o que você precisa? Gastar tempo com as Escrituras. São as Escrituras que faziam isso com Paulo. Eu já disse isso aqui no sermão passado, que a moça perguntou para o pastor Josemar assim: ai, pastor Josemar, eu não consigo ser igual ao apóstolo Paulo. Eu queria tanto ter força para fazer isso, para fazer aquilo. A mulher estava se lamentando como se ela fosse assim, a vítima. Um cristão vítima, assim, eu não consigo fazer. Ela estava se achando assim, eu preciso ter alguma coisa. O que ela estava querendo? Ela estava querendo, igual eu falei, é o espinafre do Popeye. Porque quando você come o espinafre, o Popeye, poder, força. Aí então, o lanterna verde, que tem aquela lanterninha que encosta lá, aí pronto, estou com energia. Não é assim que funciona. É você se enchendo disso aqui, que vai fazer com que o Espírito Santo gire força motriz e você se torne um adorador, assim, enlouquecido pela fé em Cristo. Porque é maravilhoso amá-lo, porque é maravilhoso estar com Ele, porque é maravilhoso pensar nele o tempo todo. Seja quando você estiver assistindo um filme, um jornal, as pessoas se escandalizam com o mundo, porque assim, lá mataram o cara espancado. E quando foi que não fizeram isso? O tempo todo as pessoas estão morrendo, seja ela preto, branco, louro, moreno, não faz diferença a cor da pele, as pessoas estão morrendo por causa do pecado. Tem cristão que se espanta. Certo? Eu vi numa rede social que alguém falou assim, nós deveríamos discutir mais sobre essa questão do racismo. Nós temos que pregar Cristo e este crucificado. E eu digo para você, mesmo que nós preguemos a verdade, isso nunca acabará. Porque esse mundo está destinado ao inferno. O mundo jaz no maligno. Como é que você pode querer que um filho de Satanás não seja espancado? Como é que você pode querer que um filho de Satanás não espanque o outro? É óbvio que essa violência é causada porque eles amam o diabo e amam as obras de Satanás. Por isso que Jesus falou para o povo de judeu, vocês têm por pai o diabo. É isso. Agora nós, os regenerados, nós temos todas as razões para lutarmos contra essas coisas. Nós somos contra a violência. Nós pregamos o amor, mas o amor vem acompanhado de uma cruz pelo qual você e eu precisamos para ser salvo. Sem cruz não tem amor. É só a falácia, porque o ser humano é mau, como nós vimos hoje de manhã, estudando sobre a depravação total. Então, pense em todas essas 75 razões para que você possa estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. Aí esse texto vai se cumprir na sua vida, que é o que o apóstolo Paulo disse. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, queridos? Vamos orar então, para que nós possamos encerrar o culto desta noite. Podem ficar de pé, queridos, fiquem de pé. Vamos agradecer a Deus, porque é Ele é o dono da palavra. Ele é quem enche os nossos corações com essas verdades. Pai, obrigado. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida de homens como o pastor Josemar. Uma pessoa, Deus, humilde, simples, que tem pregado a Tua verdade e graças a Ele, ó Deus, nós conseguimos esse bom material que nós podemos pregar nesta noite. Queremos disponibilizar isso, ó Deus, nós deixaremos todo esse material escrito lá nos grupos do nosso WhatsApp para que as pessoas possam ver os textos e gastar tempo meditando nesses textos. São mais de 140 textos, para que você possa encher cada um aqui, ó Deus, através do poder do Teu Espírito, encher da Tua graça, para que eles possam saber que o Senhor é um Deus vivo, operante, está no meio de nós, e o Senhor faz maravilhas até os dias de hoje, porque ninguém pode pregar essas verdades se o Espírito de Deus não for com ele. Ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é bom, eterna é a Sua bondade, e o Senhor é fiel em todas as gerações, como a Tua palavra nos garante. Nós sabemos que o Senhor cumprirá os Seus propósitos, por isso nosso coração pode descansar. Nossa função é pregar Jesus Cristo e esse crucificado. E todos esses textos apontam para o Calvário, porque sem o Calvário não há graça.
É lá na cruz do Calvário que o Senhor libera toda essa graça que vem sobre nós, para que possamos ser seus filhos, para que possamos ser co-herdeiros com Cristo, para que possamos ser servos de Cristo, para que possamos fazer a sua vontade. Porque nós, de nós mesmos, não temos condições. Por isso que a tua palavra diz que sem Cristo nós não poderíamos fazer nada. E nós te louvamos porque nós não somos capazes, mas a nossa capacidade vem do Senhor para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, queridos. Amém, queridos. Irmãos, vão em paz, que o Senhor nos acompanhe, Deus nos abençoe.